E eu acordei com 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, dentro de mim. Quando o profeta Isaías, depois de ter dado um decreto de morte sobre Ezequias, não era apenas um diagnóstico médico, era uma palavra do Senhor dizendo: você vai morrer, você não vai viver. Ele depois, Ezequias vira para a parede, ele chora, ele ora, clama a Deus, e Isaías nem tinha ido muito longe, o Senhor manda ele de volta. Isaías volta e traz uma mensagem da parte de Deus para o rei Ezequias. E ele diz: eu vi as tuas lágrimas e ouvi as tuas orações. Aquela frase, vi as tuas lágrimas, ardeu dentro de mim o dia inteiro. Eu ficava pensando, há um Deus que enxerga a nossa dor e não faz isso de forma indiferente. Ele vê as nossas lágrimas. Gente, pensa num negócio que mexeu comigo e com a minha fé. Mas no dia seguinte eu acordei com outro versículo, que parecia uma aparente contradição. O versículo do dia seguinte era Malaquias 2,13. Onde Deus disse: vocês cobrem o meu altar com choros, com lágrimas, com gemidos, e eu não vos ouço. Eu falei: peraí, Deus, ontem o Senhor estava vendo as lágrimas, hoje o Senhor não está nem aí para elas, né? Falei: que momento de bipolaridade é esse? Agora, como a Bíblia não se contradiz, nós precisamos entender que diante de toda aparente contradição, nós temos apenas um desafio de interpretação. E a maior parte desses desafios envolve uma questão de perspectiva. E eu lembro quando passei, eu estava exatamente nesse dilema. Deus enxerga as lágrimas ou Deus as ignora? A verdade é que não é uma coisa ou outra. A Bíblia afirma as duas coisas. Mas você só vai entender isso se você reconhecer que há tipos distintos de choro. Ao choro que chama a atenção de Deus, ao choro que Deus ignora. Há várias menções na Bíblia de Deus ignorando o choro de alguém. Agora, você vai perceber um padrão. Sempre que Deus está afirmando ignorar o choro, ele tem a ver com alguém que lamenta a consequência, mas não a essência de um pecado. É o tipo de choro sem arrependimento. Aliás, Paulo escreve, e ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então há tipos de tristeza, logo há tipos distintos de choro. Eu quero te mostrar daqui a pouco que também existem tipos distintos de alegria. E se nós não fizermos essas distinções e tentarmos botar todas essas afirmações só num cesto, num balaio só, nós vamos ter uma grande confusão. Então é importante começar reconhecendo que há tipos distintos de choro. Por exemplo, quando o profeta Samuel diz a Saul que ele foi rejeitado. E muitas vezes isso me deixava incomodado. Eu dizia: Deus, o Senhor rejeitou Saul por uma desobediência. Botou Davi, que adulterou e matou o marido da outra. E na minha opinião, parece que o outro foi um pouquinho pior que o primeiro. A questão não é o que cada um fez. É como cada um reagia diante daquilo que fez. O próprio Davi diz que um coração quebrantado Deus não iria desprezar. Quando o profeta Samuel diz a Saul que ele está perdendo, o reino, ele se arma como quem diz: eu não posso sofrer com as consequências do meu erro. Na hora de Samuel sair, ele disse: você não vai a lugar nenhum, fica do meu lado, me honra diante do povo. Em nenhum momento ele demonstra tristeza por ter ferido o coração de Deus. Quando Davi peca, você vai consultar o Salmo 51, escrito no contexto do arrependimento do pecado cometido. Ele começa sendo: contra ti e contra ti somente eu pequei. Quando você olha para Davi, fugindo da conspiração de Absalão, parece que ele dá o reino como perdido e não faz questão de lutar por isso a princípio. Seus homens o defenderam, ele só tira o time de campo e diz para todo mundo: vamos embora daqui, e deixa tudo para trás, como quem diz: se eu tiver que perder isso tudo pelo que eu fiz contra Deus, não vou nem lutar. Mas qual era o desespero de Davi? No mesmo Salmo 51 ele diz: não retires de mim o teu espírito, e nem tampouco a alegria da tua salvação. Basicamente ele lamentava a essência do que o pecado havia trazido. E quando você vai lá para Malaquias 2,3, de Deus dizer: vocês cobrem o meu altar com choros, com lágrimas, gemidos, eu não vos ouço. Qual é o contexto? O versículo seguinte, Malaquias 2,14, Deus diz: e vocês perguntam por quê? E Deus responde: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo: camarada, você não honra sequer a aliança do matrimônio, quebra a aliança com seu cônjuge e comigo, e acha que agora porque chorou, eu vou atender. E algumas pessoas parecem acreditar que o choro sozinho parece ter alguma química no mundo espiritual, quase como se fosse algo mágico e funcione.
nós precisamos entender que há um ambiente onde a luz, a revelação, a compreensão das Escrituras pode, de fato, substituir o choro por uma alegria sobrenatural. Mas como funciona esse processo? Em primeiro lugar, eu acredito que nós precisamos de entendimento bíblico. Não é o choro pelo choro. Mas eu tenho dito que o choro não precisa ser necessariamente uma conformação com a derrota. Mas eu queria dizer para você que é sempre assim. Mas também não posso. Porque eu descobri que, embora as lágrimas provoquem mudanças, nem sempre elas vão mudar as circunstâncias. Às vezes o choro vai criar uma mudança do lado de dentro e não do lado de fora. Em nós e não apenas nas circunstâncias. E eu quero te dar um exemplo que acredito que a gente não possa ignorar. Hebreus capítulo 5, dos versículos 7 a 9, nos dá uma interpretação, uma ampliação do ocorrido com Nosso Senhor lá no jardim do Getsemane. Quando Jesus diz ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Dentro da Bíblia, cálice carrega a ideia de sofrimento, de aflição, e no próprio ensino de Jesus, quando ele pergunta, a Tiago e João, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles dizem que sim, ele diz, vocês vão beber? E curioso que um deles, Tiago, foi o primeiro dos 12 a ser martirizado. Nós normalmente não temos a clareza do que está acontecendo naquele momento. Jesus, quando disse, possível passe de mim esse cálice, está dizendo ao Pai, se tiver um plano B, se tiver um jeito de evitar a cruz, contudo seja feito não o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Hebreus interpreta essa oração dizendo, vou ler capítulo 5, do 7 ao 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então o texto é claro, ele ofereceu súplicas a quem o podia livrar da morte. E o texto diz, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Um forte clamor com lágrimas provocou mudança, não nas circunstâncias. A morte não foi evitada, a cruz não foi evitada, mas a Bíblia diz que ele, como homem, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado. Deus não provocou mudança do lado de fora, provocou mudança do lado de dentro. Eu lembro que na minha adolescência, lendo esse texto, eu ficava assustado. Eu lembro que um dia eu fui falar com meu pai, que era estudioso da Escritura, eu falei, como que a Bíblia está dizendo que Jesus aprendeu a obediência? Ele nunca pecou, ele sempre foi obediente. A Bíblia está falando de um nível de obediência nunca antes praticado. Não que antes houvesse desobediência. Paulo fala disso escrevendo aos Filipenses, que ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana e como homem foi obediente, e obediente até a morte e morte de cruz. Quando ele diz obediente até a morte e morte de cruz, ele está falando do mais profundo nível de obediência que Cristo precisou manifestar. E sabe, olhando para a minha vida, eu descobri que há momentos onde depois de chorar, Deus mudou as circunstâncias, mas houve momentos onde Deus me mudou e não mexeu nas circunstâncias. E não estou dizendo que momentos como esse significam que as circunstâncias não serão mudadas. Eu já tive um momento de chorar, ver Deus mudar a circunstância, já tive um momento de chorar, ver Deus me mudar, em vez de mudar a circunstância. Mas em várias ocasiões eu vi que depois de me mudar, Ele também mudou as circunstâncias. Lá em Abacuque 3, de 17 a 19, é claro, ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco e nos currais não haja mais gado, quando toda a economia girava em torno da agropecuária. Ou seja, se fosse falar numa linguagem mais contemporânea, talvez alguém estivesse dizendo, ainda que a casa caia, que o circo pegue fogo, que tudo vá para o beleléu. Ele segue dizendo o seguinte, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da costa. Ele me faz andar nos seus lugares altos. Bom, quando a gente fala dessas alegrias distintas, João 15, 11, traz a seguinte frase de Jesus. E diz, tenho-lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando Jesus fala minha alegria, a alegria de vocês, embora a dele afete a nossa, ele está dizendo que são tipos distintos. E a partir disso,
que eu acredito que eu e você precisamos entender o que talvez seja o grande segredo da vida cristã. Embora Deus muitas vezes mude circunstâncias e a partir delas Ele nos alegre, esse é um nível inferior de alegria. A verdadeira alegria que eu e você devemos experimentar da fonte que é o próprio Deus, ela independe das circunstâncias. Em Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 11 a 13, Paulo diz: digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo de viver contente em qualquer situação. Ou seja, Paulo está dizendo, o meu humor não é definido pelas circunstâncias que eu enfrento. Ele diz, em vez de ser governado com uma reação às circunstâncias, é o meu sentimento que na verdade governa as circunstâncias. Ele é que prevalece. Só que isso não é algo automático. Paulo não está dizendo desde o dia que entreguei a vida a Jesus, isso aconteceu. Ele diz, eu aprendi. Isso é parte de um aprendizado, de um entendimento claro das Escrituras, de uma maturidade que eu e você precisamos desenvolver em Deus. Depois de dizer que aprendeu a viver contente em qualquer situação, ele diz, eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E é depois disso que ele faz a clássica afirmação, tudo posso naquele que me fortalece. Normalmente nós pegamos Filipenses 4, 3, tudo posso, quase como se fosse um posso de posso realizar. Paulo está dizendo, eu posso suportar, eu posso aguentar o tranco, eu posso passar por qualquer circunstância, porque minha alegria não depende delas, minhas forças vêm de Deus, eu tenho uma outra fonte, e acredito que aqui nós temos a grande revelação a ser entendida. Há algo que eu e você podemos experimentar em Deus, e quando eu olho para a igreja do Novo Testamento, do livro de Atos, esses crentes eram absurdamente felizes, independente das circunstâncias. Atos 5,41 diz assim, eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Era uma alegria que independia das circunstâncias. Tiago escreve e diz, meus irmãos, têm de bom motivo de grande alegria o passados por várias provações. Não era uma alegria circunstancial, era uma alegria a despeito das circunstâncias. Era uma alegria que antevia, haverá crescimento durante a prova, depois Deus vai trazer mudança na prova, a circunstância pode até se alinhar, mas eu vou estar recebendo de Deus e diretamente da minha fonte, até que tudo mude. E quando nós entendemos isso, há uma alegria sobrenatural a ser vivida. Aliás, nós falamos muito de uma vida cheio do Espírito, no poder do Espírito, e esquecemos que há uma relação enorme entre a alegria e a pessoa do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 diz que o fruto do Espírito é, entre outras definições, entre outros gomos, alegria. Atos 13, 52 diz, os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Romanos 14, 17 diz, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Hebreus 1,9 diz, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Gente, é um óleo, é uma unção de alegria. Mas infelizmente há muitos crentes que ainda seguem buscando só alegria circunstancial, em vez de se conectarem profundamente ao Senhor e serem cheios do Espírito Santo. Eu quero terminar encorajando você a encher seu coração de esperança. É lógico que a realidade do choro será mudada um dia. Isaías 25:8 diz, tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. Apocalipse 7:17 diz, Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Mas até que isso se cumpra, como eu disse, nós ainda vamos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, mas o choro não deve ser ato contínuo. Nós podemos viver intervenções. Obviamente, depois de reconhecer os tipos de choro, depois de reconhecer que é só luz e revelação da palavra que pode mudar essa condição, seja produzir a fé que muda uma circunstância, seja mudar o nosso íntimo, eu acredito que o que nós mais precisamos levar em conta é que a verdadeira, a mais plena, completa e profunda alegria, ela independe das circunstâncias. E eu e você precisamos entrar naquele lugar
onde mais do que apenas estar empolgado com algo que acontece, os discípulos voltam empolgados, cheios de alegria. Senhor, no seu nome os demônios submetem e dizem: ei, alegre-se antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida.